Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. Se você já está investindo, quer aprender mais, esse programa também é para você. Aos finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. E hoje, aproveitando aí a chegada de 2020, vamos falar sobre renegociação de dívidas e reorganização da vida financeira. Planejar é preciso, olha só. Nem todo brasileiro é acostumado a poupar. Eu gasto. O que você gasta? Olha, eu nunca sei. Do nada aparece minha fatura. Virada de ano é um bom momento para replanejar a vida financeira. Com as taxas de juros lá embaixo, será necessário escolher melhor as aplicações, correr um pouco mais de risco. Agora, como não dá para colocar todo o dinheiro em renda variável, os especialistas alertam que só mudando os hábitos a pessoa vai conseguir guardar mais recursos. Com a Selic em 4,5% ao ano, a poupança, que é atrelada à taxa básica, deixou de ser investimento para significar perda de dinheiro. Aplicar na caderneta R$ 1.000 significa ter, depois de um ano, R$ 1.031 na conta. Mas se for descontada a inflação, na verdade, a pessoa acaba com menos dinheiro do que investiu. A expectativa é que as ações, os fundos ligados à bolsa e ao dólar devem render mais em 2020. O problema, alerta este educador financeiro, é que eles são arriscados e podem resultar também em perdas. Com isso, ele defende que as pessoas devem focar em reduzir gastos com supérfluos e, principalmente, fazer um planejamento financeiro. Nós temos um custo de vida que sobe 10, 15% ao ano, enquanto as nossas aplicações não pagam mais do que 5% ao ano. Essa conta não fecha. Então, se eu pensar só em aplicar, não vai resolver meu problema. Eu preciso ir dentro da minha casa, com a minha família e propor uma mudança de modelo de consumo. Este jornalista mudou a forma de pensar em 2014. Para se organizar, fez uma planilha traçando metas financeiras. 5 anos depois, ele conseguiu guardar mais do que previa e diz que, apesar de abrir mão de conforto agora, tem certeza de que terá um futuro bem mais tranquilo. Tudo aquilo que você investe, gasta, moradia, alimentação, sempre pode ser simplificado. E isso me ajudou a poupar mais, né? Para falar sobre como entrar em 2020 sem dívidas, ou pelo menos com as dívidas sob controle, eu vou conversar agora com o José Muniz, que é Head de Negócios Digitais do Negocia Fácil, e com o especialista em finanças, André Massaro, autor do livro Liberdade Financeira. Muito bem-vindos ao Dinheiro em Foco, tudo bem? Olá, Fabiana, tudo bom? É um prazer falar com vocês. A reportagem fala um pouco sobre esse cenário atual em que renda fixa já não traz tanto rendimento assim para o brasileiro e muita gente se empolgou com a ideia de, nesse ano, começar a investir em renda variável e na Bolsa de Valores. Mas, para chegar neste ponto, precisamos estar sem dívidas ou, pelo menos, com as dívidas sob controle. Quando a gente pensa em começo do ano, IPVA, IPTU, matrícula escolar e outros gastos, já é um mês mais recheado para trazer dor de cabeça, né? Vou começar com o André. O primeiro mês do ano é talvez o mês mais estressante financeiramente. Porque por mais que as pessoas falem, olha, tem 13º, tem aquela coisa, mas assim, o 13º é uma coisa que a gente já queima ele ao longo do ano, né? Então assim, não adianta, ele já é uma coisa meio cultural. E quando chega em janeiro nós temos todas essas obrigações, impostos, etc., e que inclusive leva as pessoas muitas vezes a falar, não, como resolver isso, né? Sendo assim, não, mas isso acontece todo ano, Eu já sei que vão ter essas Quer dizer, contas. como é que uma pessoa pode expressar a surpresa de ver que vem esse tipo de coisa? Mas, de fato, assim, é uma época muito estressante financeiramente. Eu imagino que também seja uma época propícia, e é claro, a gente faz N resoluções de ano novo, N resoluções para melhorar a nossa vida daqui para frente, e imagino que para a negociação de dívida seja um momento importante também. Tem oportunidades para quem está endividado e quer melhorar a condição da dívida, não tem, José? Tem muita oportunidade. Nós precisamos lembrar que, quando falamos de poupança, nós sabemos que 63 milhões de pessoas estão inadimplentes, né, no Brasil.
E é importante que essas pessoas aproveitem, então, o esforço que as empresas realizam no início do ano, concedendo maior alongamento, maior parcelamento da renegociação e maiores descontos para renegociarem suas dívidas, então, e conseguirem continuar o ano sem aquele passivo do passado. Importante lembrar que a dívida não é apenas um valor financeiro que o consumidor deixou de pagar. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, em parceria conosco, 98% dos consumidores inadimplentes afirmam que a dívida assombra a sua vida. Mais de 50 milhões de pessoas têm o sono afetado, a autoestima afetada e a sua produtividade baixada ou reduzida por conta do peso da dívida. Se olhar no espelho quando temos uma dívida não paga, é algo de muita pressão. Então, Angustiante. muito angustiante. Então, o consumidor pode aproveitar este momento em que as empresas se esforçam também fazendo mutirões, dando mais desconto, mais parcelamento, para se livrar um pouquinho dessa carga negativa e já iniciar o ano com um semblante, com um astral mais positivo. Uma sensação, Empresas, né? assim como pessoas, têm o efeito psicológico da virada do ano, né? Que pode não ter nenhum significado, mas a gente marca isso como o início de um novo ciclo. Então, da mesma forma que as pessoas fazem suas promessas, né? As empresas também muitas vezes querem colocar a casa em ordem, né? No começo do ano, essa época, aproveitam para tentar equalizar coisas do passado, pendência do passado. Então, assim, é um momento propício, isso não há dúvida. Quer dizer, tudo favorece mudanças, mas a coisa que as pessoas têm que ficar atentas é que, historicamente, essas decisões de mudança tendem a não persistir ao longo do ano, elas tendem a ir perdendo força. E aí faz parte da lição de casa do sujeito, quer dizer, não adianta fazer aquele plano mirabolante em janeiro, né? Aí falando, não, então, pensando bem, deixa para depois do carnaval, deixa para depois da Páscoa, né? Sim. Quer dizer, aí é preciso consistência. Eu acho que fica uma sensação dividida, né, entre o desejo de se livrar de uma dívida e de realmente avançar e ter aquele sossego financeiro, e do outro lado fica uma vontade de não adiar os sonhos, né, de querer as coisas muito rapidamente. E por isso se contraem dívidas que muitas vezes não precisaria ser contraída. Muitas vezes uma dívida para você pagar um cartão de crédito que está no rotativo, que você não né, virou uma bola de neve, um cheque especial. Quer dizer, existem dívidas que são aquelas piores e que são as que deveriam ser evitadas primeiro. Quais são elas, José? As piores. A pior inadimplência é aquela que acarreta um crescimento do volume da dívida de forma muito rápido, né? E de forma muito contundente. Então, Juros toda a muito dívida altos. que tenha juros muito altos, ela vai ganhar um corpo rapidamente e se tornar até impagável para o consumidor. E nós necessitamos de um pouco mais de educação financeira para que esse tipo de inadimplência ou de dívida não seja sequer contraída. Tá? Aquelas dívidas que afetam serviços de consumo mensal, digamos assim, ou de consumo frequente, elas têm um impacto financeiro menor, mas elas têm um impacto no conforto do cidadão que é muito grande. Imagina você ter um telefone celular desligado. Você perde comunicação, você se torna até, você fica à margem, né, da sociedade ao não ter um canal de comunicação com as outras pessoas. Né? Ou uma luz cortada, Uma luz gás cortada. cortado. Isso. As regrinhas do bom senso das finanças pessoais dizem exatamente isso, que as prioridades normalmente são aquelas dívidas de juros altíssimos e as que podem gerar corte. Né? Que são essas que o José estava comentando. Isso afeta diretamente a qualidade de vida. E dá para renegociar essas dívidas que, por exemplo, afetam a qualidade e o bem-estar? Sem dúvida. Também dá para negociar, por exemplo, dívida de luz, de água, de gás e outras coisas assim? Sem Ou dúvida. até um aluguel atrasado? Sem dúvida. Os gestores modernos de crédito e cobrança, né, eles se preocupam muito em manter uma relação de consumo com o consumidor. Então, o consumidor desligado, ele não está consumindo. O consumidor desligado, ele não está feliz. Sim. E as empresas já se preocupam bastante com a felicidade dos seus consumidores. Né? Porque com o livre mercado, se um consumidor não estiver feliz com a empresa A, ele vai consumir na empresa B.
né? E a empresa perde recurso financeiro. Né? Então, existe essa preocupação. Então, hoje é possível renegociar dívida com praticamente qualquer tipo de empresa. Algumas empresas, as mais modernas e mais preocupadas com os consumidores, elas têm canais de atendimento mais sofisticados e em maior diversidade, né? Canais que permitem, inclusive, que o consumidor possa fazer a renegociação sem ter que conversar com um ser humano na outra ponta. Pode renegociar. E isso pode funcionar bem e ser positivo. Isso funciona muito bem. Ok. Muito bem, porque o consumidor de hoje, ele está acostumado a pegar no smartphone e fazer o que ele quer, na hora que quer, porque quer, né? E facilita, né, José? Porque Muito. assim, eu vou ter que pegar o telefone e ligar naquele telemarketing para ser atendida. Muito. E demora, isso é um tempo da sua vida para fazer isso. Os canais de autoatendimento estão revolucionando a forma como o consumidor se relaciona com a empresa. Em todos os momentos, inclusive no momento da inadimplência. Tá? Então, as empresas mais preocupadas já fazem isso. Tá? Algumas outras ainda têm apenas canais humanos, telemarketing, que funcionam em horários e dias úteis e tal, mas todo mundo já está muito consciente de que é necessário auxiliar o consumidor neste momento específico, tá, a se livrar das suas dívidas. Quando eu falo neste momento, não é no momento de janeiro, é ao final de uma severa crise econômica. Bom pontuar isso. Isso é muito importante. Isso daí não é algo só porque estamos começando o ano. Estamos nos readequando quanto à população que consome nesse país e que está enfrentando uma crise, sim, ainda com uma recuperação bem lenta nesse momento. De acordo. Exato. Eu queria fazer um comentário sobre o que o José falou. Aliás, as duas últimas coisas que o José falou, uma delas é que a questão do desconforto pessoal, a pessoa que se sente mal com a dívida. De fato, são poucas as pessoas que ficam à vontade com uma dívida. A dívida traz estigma, traz aquela sensação de que está faltando um pedaço. Algumas se sentem como se estivesse carregando uma bomba relógio dentro do próprio corpo. Sim. Né? Então, é uma sensação ruim. A maioria das pessoas tem isso. Então, para essas pessoas, algumas coisas que precisam ser ditas, né? Primeiro, assim, dever dinheiro não é um crime, acontece. Tá? Sim. Não é uma situação ideal, mas às vezes acontece. Sim. E a segunda, em linha com o que o José falou agora, imediatamente anterior a isso, é que assim, as empresas, é de interesse delas fazer a renegociação. Os credores, em geral, eles não têm interesse em punir os devedores. São muito raras as circunstâncias em que um credor quer punir um devedor. Muito Leva raras. à justiça, por exemplo. Sim. Que é aquela hora que o credor ele pensa assim em termos mais, vamos dizer assim, educativos, que ele fala assim, olha, eu preciso dar uma lição para alguém. Então ele aperta aquele grande botão com a letra F escrito nele e fala, ó, com esse não tem jeito. Sim. Né? Mas no geral, né, salvo raríssimas exceções, é de interesse de um credor renegociar, como o José falou. O cliente que simplesmente deixa de ser cliente, ele deixa de gerar receita, seja no momento presente ou no futuro. Aquele que está em dificuldade agora pode não estar em dificuldade no futuro. Sim. Quer dizer, um cliente inadimplente maltratado hoje pode ser um bom cliente futuro que você perde. Ter uma dívida não significa, Exato. hoje não significa que você vai ser aquele que tem dívidas ao longo de uma vida inteira. É um momento. Uma dívida, às vezes, é um deslize. Sim. É uma coisa que acontece, é uma coisa pontual. Quer dizer, não é algo que vai... Isso já foi no passado, mas hoje a gente pode dizer, não é algo que vai estigmatizar a pessoa para o resto da vida dela. Né? Muito bem, isso é importante de falar. A gente vai fazer um rápido intervalo, porque o nosso tempo aqui nesse primeiro bloco é bem curtinho, mas na sequência a gente continua esse bate-papo aqui e a gente vai explicar direitinho sobre como identificar o valor real da sua dívida, como você pode negociar de uma forma melhor para que você de fato tenha esse alívio e saia desse lugar que é momentâneo. Ter dívidas é uma questão momentânea, não precisa ser algo que vai te perseguir ao longo de toda a sua vida financeira. A gente volta rapidinho logo depois do break. Até já. Dinheiro em Foco está de volta hoje falando sobre a importância de começar o ano no azul, renegociando as suas dívidas. E vale lembrar que nessa época do ano, contas extras, a gente já falou aqui, né, velhas conhecidas, apertam ainda mais o orçamento. Por isso, o planejamento é fundamental para não acumular débitos no começo de 2020. Olha só. Para o Jacob, o ano começa com um carnê atrasado. Estou devendo. E a conta bancária, no vermelho ou no azul? Vermelho. Tô no vermelho. Cartão de crédito, o senhor tem? Não, graças a Deus. Silvana já passou por isso, mas hoje está com as contas equilibradas. Paguei muitos juros para banco, hoje eu não pago mais. A senhora aprendeu na dor. Na dor, e que dor.
Além das faturas de 2019, o brasileiro começa o ano com 2 impostos batendo a porta. O do carro, IPVA, e o da casa, IPTU. Normalmente tem desconto para pagamento adiantado. Para este economista, só vale a pena antecipar se o contribuinte estiver com dinheiro disponível na conta. Uma péssima atitude é, querendo aproveitar o abatimento, entrar no negativo da conta corrente. Dívidas no cheque especial e ou cartão de crédito são a prioridade de qualquer um para resolver. Tem que buscar primeiro uma equação financeira, mesmo tomando um outro empréstimo com juro mais baixo, para quitar essas dívidas de cheque especial e cartão de crédito. Para os pais dos estudantes, o ano começa com a lista de material escolar. Antônio se antecipou. Porque eu não gosto de pegar a fila, não enfrentar a fila depois. E o aumento também, né, que pode ter bastante, que hoje está mais em conta. Além da conta da papelaria, as famílias com crianças que estudam em escolas particulares também enfrentam na virada do ano o reajuste das mensalidades e a taxa de renovação da matrícula. Nessas horas, não pode ter medo de batalhar por descontos e até mesmo fazer orçamentos em outros colégios. Normalmente, quem negocia bem consegue reduzir as despesas com educação. Atenção também para os gastos com moradia. O IGPM, índice usado para reajustar aluguéis, está em cerca de 7% no acumulado de 12 meses, o dobro da inflação. É preciso avaliar se o novo aluguel ficará dentro do orçamento. A economia está retomando, o imobiliário, o setor imobiliário está recuperando, mas ainda tem muita disponibilidade. Se ele está recebendo uma cobrança do dono do imóvel para que aumente de uma maneira importante, acima da inflação, o seu aluguel, eu recomendaria ele buscar uma alternativa e, se for o caso, até mudar. Estão comigo aqui José Muniz, Head de Negócios Digitais do Negocia Fácil e especialista em finanças André Massaro, autor do livro Liberdade Financeira, falando sobre renegociação de dívida e como entrar no azul em 2020, aproveitar esse começo de ano. Eu acho que tem um ponto importante, até vou pedir para o André me ajudar com isso, é as pessoas saberem o real valor da dívida que elas têm. Muita gente fala assim, eu tenho uma dívida, 2 dívidas, o cartão e tal, já nem sei mais quanto custa. Qual que é a sugestão para a pessoa olhar sem medo para aquele extrato ou para aquela dívida? Porque dá um pavor na hora de olhar essas contas, não dá não, André? Tem um ditado antigo de um físico irlandês chamado William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, né? Acho que muitas pessoas lembram deles das aulas de química da escola, assim, né? Mas a frase dele dizia assim, que aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Certo. E a mesma coisa vale para a nossa situação financeira. O contrário disso, quer dizer, aquilo que a gente mede, melhora. Certo. Então, quando a gente vence o medo e começa a ver extrato bancário, começa a ver essas coisas, a primeira vez é extremamente desconfortável. Mas se a gente desenvolve o hábito de acompanhar as contas, a gente se torna mais consciente daquilo que está acontecendo. Quer dizer, não é uma questão mágica. É que quando a pessoa vai gastar, ela pensa assim, olha, amanhã é o dia de eu ver meu extrato bancário. Se eu fizer esse gasto à toa aqui, vai ter um saldo negativo. Então, é importante criar o hábito de acompanhar as próprias contas. Porque com esse hábito, a pessoa também vai ver a progressão da própria dívida. O que acontece muitas vezes é que a pessoa faz a dívida, ela abandona aquilo, né? Quer dizer, ela sai mentalmente de férias da dívida e quando volta a dívida está o triplo do tamanho, né? Sim. Então precisa criar o hábito de acompanhar para ter uma noção real de como que a dívida cresce. E aí saber quanto custa de fato aquela dívida. Tem gente que chega para renegociar lá no Negocia Fácil e fica assustado com o tamanho da dívida ou acha que está devendo 10, está devendo o dobro, por exemplo? Provável, nós não temos essa informação porque nós não temos nenhum tipo de interação pessoal com os consumidores, né? Todas as operações de Negocia Fácil são digitais, são portais ou bots no WhatsApp, em que o consumidor nunca fala com uma pessoa, né? São serviços de autoatendimento. Mas é importante incentivar o consumidor que está inadimplente a acessar os sites das empresas para quem ele sabe que ele deve. Normalmente, nesses sites, existem opções de renegociar dívidas que mandam para portais de renegociação onde o consumidor vê qual era o valor inicial da dívida, quanto lhe está sendo cobrado de juros, de multa, qual é o desconto que ele está tendo, que lhe está sendo oferecido pela empresa para negociar, em quantas parcelas ele pode pagar e qual o valor de cada parcela, mesmo que ele não queira ou não possa renegociar naquele momento. É uma simulação, mas que se ele quiser aceitar, ele já pode. Senão, ele fica sabendo conscientemente do que ele tem ali. E com essa informação, com esse dado, então o consumidor pode
planejar o que fazer, né? Quais os próximos passos, qual dívida pagar, qual plano de renegociação realizar, tá? Sem ter constrangimento absolutamente nenhum. Nossa, isso é muito legal, porque faz com que você tenha poder sobre a sua condição e você possa fazer isso de uma forma privada. Sim, hoje tem né? recursos, tem Sim. recursos tecnológicos que facilitam as coisas. Então, só que esses recursos não funcionam sozinhos, né? As pessoas Sim. precisam usá-los. Sim. Né? Mas é importante que as pessoas saibam que elas têm acesso à informação. Quer dizer, não é mais uma caixa preta como já foi no passado. Quando a gente pensa que tem dívidas e essa sensação angustiante de ficar estressado ou se sentindo envergonhado, também é muito comum as pessoas terem a sensação de que elas não podem mais consumir ou de que elas não podem investir porque elas têm dívidas. Acho que a gente pode fazer aqui uma conversa separando o que é dívida urgente de ser paga e o que você pode renegociar para investir enquanto você tem dívida, sim, para que isso se torne um hábito. Isso é possível? Então, vamos lá. Eu tenho uma visão assim já um pouco consolidada disso. Eu separo as dívidas, né, isso falando como um educador financeiro, eu separo as dívidas entre dívida imobiliária e outras dívidas que são dívidas de consumo. Né? Por que eu falo da dívida imobiliária? Porque a imobiliária, muitos educadores financeiros, não só eu, a gente meio que a contragosto, a gente acabou aceitando ela como parte da vida, porque hoje é muito difícil para uma pessoa comum comprar um imóvel se não for financiado. Mas são dívidas mais baratas que a pessoa leva ao longo do tempo. Então, quem tem dívida imobiliária pode, entre aspas, sim, investir. Para quem tem dívida de consumo, isso não é uma boa decisão. Certo. Porque você nunca vai conseguir consistentemente, em qualquer investimento regular, um retorno que seja maior do que a taxa de juros que se paga de uma dívida típica. Perfeito. Né? Então, nós temos que ter em mente o seguinte, vamos imaginar uma dívida hipotética que custe 5% ao mês, uma dívida hipotética. Pagar essa dívida, do ponto de vista puramente matemático, equivale a fazer um investimento com um retorno de 5% ao mês. Qual investimento que tem um retorno de 5% ao mês? Nenhum. Né? Então, assim, quem tem dinheiro na mão e tem dívida, a decisão mais sensata é pagar a dívida. Então, assim, estuda sobre investimentos, faça simulações, Sim. aprenda, mas não coloque dinheiro real. Né? E essa questão também de não fazer novas dívidas, né? Eu acho que entra naquela coisa de você ter que ir atrás dos seus sonhos e querer que os sonhos realizem imediatamente, né? E às vezes a gente, quando o governo liberou os R$500 do FGTS, a maioria das pessoas tinha dívidas de R$500. Esse número de 500 não foi assim um número que saiu da cabeça do Ministério da Economia, pura e simplesmente porque eles acharam que R$500 era um bom dinheiro. A grande maioria das pessoas tinha dívidas de até R$500. Quer dizer, foi uma forma de ajudar essas pessoas a injetar. Agora, essas dívidas muitas vezes de consumo. Então, a pessoa quer comprar um eletrônico, são de vestuário, de outras situações de consumo que poderiam ser esperadas mais um pouquinho se você tivesse dinheiro guardado. De acordo. Naquela pesquisa que nós fizemos com o Instituto Locomotiva, 85% dos ex-inadimplentes afirmaram que se tornaram muito mais espartanos na hora de consumir, disciplinados na hora de consumir. Mas 4 em cada 10 pessoas reconheceram que ainda faziam algum tipo de compra não planejada. Então, o desejo pela antecipação de consumo é muito forte no consumidor brasileiro. Né? E esse é um comportamento que, de fato, precisa ser trabalhado. É necessário que o consumidor brasileiro entenda de que forma o seu dinheiro é gasto mensalmente e consiga avaliar com clareza, né, numa projeção futura, se aquelas 10 parcelinhas que ele está contraindo hoje vão se encaixar, de fato, nos próximos 10 meses. E de que forma isso vai se encaixar. É necessário que nós comecemos a utilizar um pouquinho mais o instrumento do fluxo de caixa, né, ou da previsão de fluxo de caixa, coisa que pouquíssimas pessoas fazem. Um outro comportamento que nós vemos muito, e não à toa o cartão de crédito é o produto que mais gera inadimplência, né, no Brasil, é que quando o cidadão recebe um cartão de crédito com um limite de R$2.000, naquele mês ele utiliza aquilo como considera aquilo incorporação como de dinheiro. salário. Como se ele estivesse ganhando um salário de Estivesse 2.000. ganhando um salário adicional de 2.000. Quando, na verdade, o exercício que deveria ser praticado, uma vez que o cartão de crédito é um instrumento muito bom,
né? Um Sim. crédito é um instrumento que favorece muito. Cartão de crédito é o maior aliado ou o maior inimigo. Isso. Depende da forma como você usa. Recebeu o cartão, gasta no cartão, mas guarda o dinheiro. Paga a fatura do cartão com o vencimento deste mês que passou. Não incorpore ao seu salário, porque senão vai virar uma bola de neve. Sim, verdade. Uma observação que é importante, né, já que estamos falando assim de novas dívidas, de hábitos, as pessoas que têm dívidas, elas muitas vezes enxergam a dívida como o maior problema da vida delas. E aí eu quero dizer uma coisa para essas pessoas. Dívida não é um problema. Tá? Então, faço questão de repetir. Dívida não é um problema. Endividamento é consequência. Né? Então, assim, da mesma forma, né, que um sintoma está para uma doença, o endividamento está para alguma outra coisa. Algo causa o endividamento. O endividamento é a parte visível daquilo. Então, geralmente, o que causa o endividamento é falta de renda ou perda de renda, a pessoa que perde o emprego, perde a fonte de renda, e é inevitável, é puramente matemático, a pessoa Sim. continua gastando, não ganha dinheiro, ou hábitos de consumo, hábitos de gasto que não são compatíveis com aquela renda, né? Então, é aquela coisa assim, não adianta partir para renegociação, não adianta tentar resolver a dívida, que é o sintoma, sem olhar para o que causou a dívida, que muitas vezes está associada a um estilo de vida. Sim. Então, como você mesmo falou há pouco, né? E a questão das novas dívidas? Não adianta arrumar a casa toda e a pessoa continuar vivendo do mesmo jeito. Inevitavelmente, ela vai ter esse mesmo problema no futuro. Eu acho que esse é um ponto importante. Importantíssimo. Eu quero complementar o que o André falou, alertando o consumidor de que renegociar e não cumprir acaba trazendo um cenário mais desafiador na própria renegociação. Né? As condições elas vão se deteriorando também. Os juros que as empresas, ou os juros não, os descontos que as empresas estão dispostas a dar para uma segunda renegociação são menores do que na primeira. E nós vemos hoje que a taxa de descumprimento de acordos de renegociação ainda é muito alta. Isto nos dá a sensação de que o consumidor, de fato, tem vontade de renegociar suas dívidas, mas não consegue se planejar adequadamente para honrar aqueles pagamentos até ao final. Então, é importante que as continhas sejam bem feitas, o planejamento seja bem feito para que, ao renegociar, o consumidor, de fato, honre aquilo que prometeu para a empresa. Sim. Para que, num próximo momento, as condições sejam tão favoráveis quanto nesta primeira vez. Lembrando que essa questão da inadimplência, ela é uma questão, digamos assim, chave para os juros serem tão altos no nosso país. Principalmente no cheque especial e no cartão de crédito, porque as pessoas não pagam ou não honram as suas dívidas e as suas renegociações de dívidas. Então, isso acaba afetando não só as pessoas que são aquelas que estão endividadas, quanto aquelas que não têm dívidas, mas acabam contraindo uns juros muito altos, especificamente em algum momento, justamente porque a inadimplência é muito grande. Nosso tempo é muito curto aqui no Dinheiro em Foco, mas eu espero que esse puxão de orelha aí tenha te ajudado a melhorar a sua condição e que você possa renegociar, possa colocar a mão na consciência e ter um ano mais tranquilo financeiramente, deixar para consumir só o que for realmente importante e aproveitar para poupar e investir, porque vai ser um ano muito importante. Se você quiser aprender sobre mais investimentos, você continua acompanhando o Dinheiro em Foco todos os finais de semana aqui no Band News. Eu conversei aqui com o José Muniz, que é Head de Negócios Digitais do Negocia Fácil, especialista em finanças André Massaro, autor do livro Liberdade Financeira. Muito obrigada por terem vindo. Obrigado, Fabiana. Eu agradeço a oportunidade. Foi um grande prazer e você, claro, continua acompanhando aqui no Band News sempre aos finais de semana o Dinheiro em Foco com mais informações e dicas de bons investimentos. Até mais.